O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, terminado o período das campanhas eleitorais que culminaram com as eleições ocorridas no recente dia 15 de novembro, quando os eleitores e eleitoras friburguenses compareceram às urnas eleitorais manifestando as suas escolhas. Votar é escolher, como sempre tenho dito insistentemente. Uma vez as escolhas feitas, o palanque eletrônico virtual termina. É definitivamente desmontado virtualmente, para usar uma linguagem bastante simbólica. E começamos a nos voltar a entender e conhecer as principais propostas que serão colocadas em prática pela gestão municipal, especialmente no que se refere ao Poder Executivo. Você que tenha votado e, porventura, eleito aquele que, evidentemente, assim foi consignado nas urnas para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo, precisa entender que os eleitos são representantes de toda a população friburguense, tendo recebido ou não o seu voto. E, da mesma forma, assim as autoridades eleitas devem entendê-lo. O futuro prefeito municipal tem a responsabilidade e o comprometimento com nossa cidade, independentemente de quem escolheu seu nome no dia 15 de novembro, assim como todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal. Nova Friburgo precisa, evidentemente, estar preparada para este novo momento. Teremos um novo período na história friburguense, de 4 anos, quando temos a expectativa que, evidentemente, as transformações que precisamos aconteçam. Até porque você, que nos prestigia nesse momento, paga toda esta conta. E assim você deve ter esta consideração e respeito pelo dinheiro público que é recolhido compulsoriamente de todos. Este momento de transição entre a eleição e a posse, obviamente se tem muitas informações extraoficiais, especulações, notícias por vezes não confirmadas, e precisamos ter um entendimento que este período é muito curto. Ou seja, se compararmos as eleições anteriores, este período está reduzido à metade. E é justamente com esta finalidade que o programa Cidade Real, após ter realizado uma série de entrevistas com os 15 candidatos entre 16 ao Poder Executivo Municipal, tem a oportunidade, a honra e o privilégio de conversar com o prefeito eleito, conforme, inclusive, anunciado e combinado desde a edição da semana passada. Teremos a oportunidade de ouvi-lo para que ele reafirme os principais itens do seu programa de campanha, que agora, evidentemente, tem que privilegiar a coletividade.
Nova Friburgo precisa de um bom programa de governo, em detrimento àqueles espúrios, que é um termo ótimo, planos de poder. Nós, eleitores, dispensamos as emoções. Nós queremos soluções. E por isso esta escolha foi feita democraticamente em todo este processo. E assim devemos nos comportar diante do novo cenário, que certamente poderá recuperar e resgatar a nossa reconhecida qualidade de vida. Com a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, sempre, e contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e da nossa equipe técnica, composta especialmente nesta ocasião por Noé Egdorne Tardem e Marconi Júnior, sejam todos muitíssimo bem-vindos nesta edição de número 664 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 23 de novembro de 2020. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, especialmente nesta edição, que cumpre o combinado. Na semana passada, havíamos um agendamento preliminar com o prefeito eleito que justificou a sua ausência por conta de intermináveis compromissos e uma maratona de reuniões para compor a sua equipe, uma vez que, conforme disse no meu editorial informal, o período de transição é muito curto, reduzido pela metade, considerando-se ainda finais de semana e feriados. E, desta forma, o próprio prefeito eleito, ainda vereador Johnny Maicon, entrou em contato conosco, remarcando esta gravação, e comparece chegando rigorosamente no horário combinado. Eu o cumprimentei, o saudei, evidentemente, mas disse a ele que começa muito bem a sua trajetória, cumprindo os compromissos no horário devidamente agendado. Sendo assim, a direção da TV Zoom, a produção do programa Cidade Real, e tenho certeza que a população friburguense quer saudá-lo nesse momento, cumprimentá-lo pela vitória obtida democraticamente nas urnas eleitorais, desejando que tenha um mandato profícuo, um mandato bastante proveitoso, bastante voltado para os interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Seja muito bem-vindo, prefeito eleito Johnny Maicon. Obrigado, Zuri, por essa grande oportunidade, né? Quero aqui agradecer imensamente a direção da TV Zoom, parabenizar aí todos os envolvidos aí com a programação da Cidade Real, um programa de muita informação para o cidadão e cidadã friburguense. Sinto-me privilegiado de estar retornando aqui, estive aqui algumas vezes como vereador, como candidato a prefeito, apresentando um pouquinho das nossas ideias, tudo aquilo que nós idealizamos para colocarmos Nova Friburgo no patamar que ela tanto merece. E agora estou aqui com o prefeito eleito, profundamente grato a Deus, a cada pessoa que acreditou e depositou esperança nesse projeto. Quero aqui aproveitar inicialmente, Zuri, para agradecer também aqueles que não votaram, mas já têm manifestado todo o carinho, acreditando em dias e momentos melhores para a nossa cidade. Nesses poucos dias de eleitos, a gente tem estado nas ruas, nós já fomos até o Hospital Municipal Rio Sertão, Hospital Maternidade. Nesse último domingo, estivemos na feira, de 7h pouca da manhã até as 13 horas, uma maratona ali, onde a gente ouviu muitas demandas, onde nós tivemos a oportunidade de olhar olho no olho, agradecendo cada pessoa que ama Nova Friburgo, né? E foi muito bacana que muitas pessoas que não votaram na gente disseram assim, olha, não votei em vocês, mas estamos confiantes que vocês vão dar o melhor de si e recolocar Nova Friburgo nos trilhos do crescimento, do desenvolvimento e atender as expectativas aí que pulsam fluentemente no coração de todos aqueles que anseiam momentos melhores aí para a nossa cidade. Temos essa expectativa não tão somente em relação ao Poder Executivo, como também ao Legislativo, no qual você está encerrando o seu primeiro mandato. Desta forma, qual a sua avaliação da campanha eleitoral? Antes de tratarmos, evidentemente, de assuntos muitíssimo preponderantes, mas a sua avaliação da campanha, o antes, o durante e o depois, transcorreu conforme previsto? Houve alguma, eu diria, decepção em algum momento? Ou em que situação que se percebeu que a sua eleição estava muito próxima de acontecer? Enfim, qual a avaliação do agora prefeito eleito da campanha eleitoral? Bem, Zuri, foi uma campanha típica, uma campanha anormal, diferente de todas que já tivemos aqui no município de Nova Friburgo, né?
Primeiro, que a gente ainda está numa pandemia. Segundo, que nós tivemos um quantitativo aí muito grande de prefeitáveis, né? 16 candidatos, uma realidade completamente diferente do que a gente vivencia nas últimas eleições ou em todas as eleições friburguenses. Assim, foi um período de muito trabalho, né, em que a gente tomou todos os cuidados, especialmente aí em relação à preservação nossa e do outro, né, a gente sempre tomando todas as medidas e orientações sanitárias, justamente aí porque a gente está ainda em pandemia, então a gente sempre teve esse cuidado. Algumas pessoas até queriam, nos convidavam para ir para as suas residências, foi muito comum, principalmente pessoas de idade, né, senhoras, queriam nos abraçar e a gente sempre brincava, não, espera aí, deixa a gente primeiro higienizar as nossas mãos com álcool em gel, para depois a gente ter esse contato aí direto. Mas eu me lembro, Zuri, que assim, bem no início, algumas pessoas nos bastidores diziam assim, é impossível ganhar uma eleição, principalmente para prefeito, sem padrinhos políticos, sem usar fundo eleitoral, sem apoio e investimento empresarial. E nós mostramos exatamente o inverso, né? Nós não tivemos apoio, recursos financeiros de empresários, nós abrimos mão da utilização dos recursos do fundo eleitoral porque entendemos que recursos públicos têm que ser investidos integralmente para atender as incontáveis demandas da nossa sociedade. Nós não fizemos qualquer tipo de coligação, né, porque muitas das vezes a coligação acaba gerando comprometimento. Infelizmente já inicia já no processo eleitoral, muitas das vezes de forma errada. Começa o fatiamento de secretarias, não é isso que a população espera do futuro gestor. Então, fomos eleitos provavelmente como o prefeito mais novo da história aí dos mais dos 200 anos de Nova Friburgo. Com 35 anos. 35 anos de idade. E eleito como aquele que menos gastou recursos também na história. Gastamos um pouco mais de 14 mil reais. Nós tivemos aí campanhas com centenas de milhares de reais. Na verdade, a nossa eleição foi um desabafo da população que anseia tanto por uma renovação. Então, tudo aquilo que nós construímos ao longo da nossa história e da nossa jornada, somado, tudo aquilo que nós plantamos e geramos como resultado nosso mandato de vereador, foi que nos credenciou, que gerou essa confiabilidade no eleitor, na eleitora friburguense, de acreditar, de ter esperança e confiar o mandato na gente. Então, assim, a gente agradece muitíssimo todas essas pessoas que sonham e vislumbram dias e momentos melhores na nossa cidade. Podem ter certeza que vocês não se decepcionarão, não se frustrarão, justamente porque, como nós tivemos um processo eleitoral em que não tivemos qualquer tipo de comprometimento, a partir de janeiro de 2021 nós teremos integral, total autonomia e independência para tomar as decisões que a cidade precisa, Zuri. Doa quem doer, custe o que custar. Só dessa forma a gente vai conseguir tocar em algumas feridas e progressivamente a gente recolocar Nova Friburgo no local que a nossa cidade tanto merece. Local de dignidade, de honra, de repercussão no âmbito nacional, e a gente vai caminhar para isso, né? Já estamos montando aí um secretariado técnico com a participação efetiva nessas escolhas, nesse processo de seleção das pessoas que atuam efetivamente nas suas respectivas áreas, profissionalmente, como também os nossos heróis servidores têm sido ouvidos, e eu não tenho dúvidas que a gente vai começar um processo de transformação que a nossa cidade tanto precisa. Destaca-se que isso não vai acontecer de um dia para o outro, não vai ser no passe de mágicas. Já aproveita aqui a audiência do programa para requerer todas as pessoas que têm paixão por Nova Friburgo, que têm um pouquinho de paciência. Eu já posso assegurar que a partir do segundo semestre de 2021, ao findar do ano seguinte, toda a população já vai vivenciar melhorias significativas no seu cotidiano. Isso a gente já pode antecipar para todos aqueles que amam a nossa cidade. Agora, uma coisa que aconteceu de forma bem desagradável nesse processo eleitoral, Zuri, foram as fake news.
E assim, todas as vezes que a gente recebia qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de arte em relação a fake news, seja nos atacando ou atacando os nossos adversários, a gente ficava muito triste, né? Alguns vídeos, por exemplo, que atacou pessoalmente alguns candidatos, alguns que concorriam à eleição à Prefeitura de Nova Friburgo, quando eu visualizei, vou ser sincero para o senhor, para cada um dos telespectadores, eu fiquei enojado. Não precisa disso para poder ganhar uma eleição, né? Que coisa mais horrenda, né? Esperamos que a Justiça utilize todas as ferramentas possíveis, aproveitando aí da tecnologia existente, para poder rastrear, né, e conseguir descobrir a origem dessas fake news que atacam a democracia, que é algo desleal e que mesmo que muitas das vezes tenha atacado os nossos adversários, no nosso grupo, na nossa equipe, primeira coisa que eu falava, não propague isso, não divulgue essas fake news. Pelo contrário, utilize todos os canais possíveis para poder denunciar, né? Então, assim, a gente ficou muito triste o quanto que houve esse jogo baixo aqui na nossa cidade. É uma coisa que eu repugno veementemente, né? Esperamos que nos próximos processos eleitorais nós não tenhamos uma campanha tão baixa nesse nível. Aproveito aqui o momento para agradecer o carinho, o respeito e a ética que cada um dos 15 candidatos sempre esteve com a gente. Após o resultado, alguns ligaram, outros enviaram mensagens. E aí o que a gente tem dito repetidas vezes, Uri, encerrou o processo eleitoral. Agora a gente precisa unir forças com aqueles que querem que Nova Friburgo dê a volta por cima, né? Se eu não tivesse obtido êxito, ou seja, não tivesse alcançado o primeiro lugar, eu já estaria me colocando como cidadão friburguense para poder ajudar, auxiliar, dentro de tudo aquilo que eu puder contribuir aí com uma cidade melhor. E é assim que a gente tem que pensar, né? Até porque todos nós moramos em Nova Friburgo. Nós temos esposas, filhos, alguns têm netos, bisnetos. Então, tudo que a gente anseia, deseja e precisa entender de forma racional e consciente e praticar, que a gente precisa dar a nossa parcela de contribuição em favor de uma cidade melhor, independentemente de onde estejamos posicionados, seja prefeito, seja vereador, seja secretário municipal, seja um cidadão comum, mas que tem um desejo fluente e ardente no seu interior de fazer com que Nova Friburgo volte a sorrir, de fazer com que o friburguense volte a bater no peito e tenha orgulho de morar no coração do estado do Rio de Janeiro, que essa linda, agraciada, privilegiada e incomparável Nova Friburgo. Nessa vertente, prefeito eleito, foi obtida uma votação de 22.277 votos que sagraram a sua candidatura como sendo a vencedora. E considerando-se que tivemos outras 15 candidaturas, já se previa uma baixa quantidade de votos para que o prefeito ou prefeita eleita assim fosse apontado. Lhe parece que esta votação bastante, eu diria, reduzida em relação ao nosso colégio eleitoral poderá lhe trazer dificuldades no que se refere a convencer a população que agora o prefeito eleito ele cuida dos interesses de todos, porque evidentemente muitos tentarão contestar esta votação que representa cerca de 15% do colégio eleitoral, questionando talvez a própria representação da candidatura eleita, o que aconteceria com qualquer outra candidatura em função da pluralidade que tivemos. Como vencer esta desconfiança inicial? Bem, para a gente começar a convencer as pessoas, dando o máximo de nós, tendo um trabalho com muita verdade, com autenticidade, com total transparência.
a gente já tem visualizado aí no nosso cotidiano que algumas pessoas que não votaram na gente já estão começando a ter uma simpatia, já estão começando a acreditar de que é possível a gente reconstruir a nossa cidade. Sabemos que não vai ser nada fácil, até porque existem inúmeros grupos políticos hoje em Nova Friburgo que têm os seus interesses, que têm os seus anseios, né, seja aí para o bem, como também para o mal, sabemos muito bem disso, mas entendo eu que a melhor forma da gente mostrar para a sociedade friburguense quais são as nossas intenções é justamente com muito trabalho, com dedicação extrema, as pessoas enxergando no dia a dia as melhorias, né? Eu disse agora há pouco que até ao findar de 2021, toda a população vai enxergar melhorias de forma significativas. Isso vai acontecer. A começar da saúde, né? As pessoas que frequentam o Hospital Raul Sertã, Hospital Maternidade, as unidades básicas de saúde, as nossas unidades educacionais que temos problemas crônicos e gravíssimos, as nossas vias, enfim, as pessoas enxergarão que as coisas vão começar a acontecer. Então, essa vai ser a maior resposta que a gente vai dar para a sociedade. Porque, assim, na verdade, quanto menor o quantitativo de votos que elege um prefeito, maiores são as suas dificuldades iniciais. Sem dúvida. Porque existem as resistências, sem dúvida, as desconfianças. Perfeito. Agora, também tem o seguinte, a gente poderia ter um prefeito eleito, por exemplo, com 50 mil votos, e se ele não atendesse às expectativas da população de forma gradual, ele ia começar a perder desconfiança das pessoas. Então, daqui a pouco de 50 cairia para 40, 30, 20, 10, 5 mil, né, pessoas acreditando em mudanças que a nossa cidade tanto precisa. Então, eu não tenho dúvidas que com muito trabalho, com muita transparência, com verdade, é muito melhor, Zuri, a gente chegar publicamente e dizer o seguinte para a população: olha, isso daqui que vocês tanto anseiam e precisam nesse momento, a gente não tem condições de fazer por tais razões, do que alimentar uma falsa expectativa ou criar uma ilusão de algo que não vai poder ser feito. Você quer ver uma coisa? Muita gente tem nos questionado em relação às tão necessárias obras na Rua Farinha Filho, obras de infraestrutura, né, que já se passaram vários governos, e infelizmente até hoje não foi feito um planejamento, um cronograma para fazer esses reparos, seja na Rua Farinha Filho, como em inúmeros outros pontos da nossa cidade. Eu não posso iludir a população ao afirmar que nós vamos resolver esse problema da noite para o dia. E aí a gente é muito claro, a gente tem hoje muitas outras prioridades que precisam ser atacadas inicialmente. É claro que, paralelamente, existem outras demandas que a gente vai ter todos os esforços, né, na elaboração de um projeto, angariar recursos aí, seja na esfera estadual, seja buscando aí na União, né, e obviamente tendo um planejamento para que médio e a longo prazo, mesmo que a gente não tenha aporte aí das instâncias superiores, que consigamos progressivamente implementar projetos de suma importância para a municipalidade, né? Isso a gente vai fazer, mas, reitero, a gente precisa ter total transparência, verdade e autenticidade é o que a população espera. O nosso mandato de vereador teve um bom destaque justamente porque as pessoas observaram isso. Tudo aquilo que acontecia na Câmara, visivelmente, como também nos bastidores, a gente dava ampla publicidade para que a população tomasse conhecimento e se posicionasse em relação àquilo que ocorria dentro aí das instalações do Poder Legislativo. E no Poder Executivo não vai ser diferente, pelo contrário, nós vamos ampliar essa transparência justamente para que a população cada vez mais tenha confiabilidade e credibilidade no nosso trabalho. Quem votou e quem não votou. Nós, a partir do momento que fomos eleitos, e eu sempre bati nessa tecla, enquanto vereador, somos eleitos para todos e vamos governar para todos, independentemente de haver grupos e pessoas que têm uma ideologia diferente da minha, que pensa diferente, que tem características diversas. A gente sempre vai ter um imenso prazer de receber essas pessoas,
das mesmas serem ouvidas, delas participarem ativamente e de forma efetiva, né, nessa discussão de políticas públicas para a nossa cidade. Porque entendemos, Uri, que a melhor forma de diagnosticarmos os problemas que assolam o cotidiano dos friburguenses é justamente ouvindo o máximo de pessoas possíveis. A gente vai errar na nossa gestão? Obviamente que sim, em nenhum momento intencionalmente. Vamos errar tentando acertar, mas pode ter certeza que a gente vai errar menos possível, justamente porque já nesse processo a gente está dando voz e vez a todas as pessoas que compõem aí a sociedade, o segmento de modo geral, principalmente os nossos heróis servidores, justamente para a gente minimizar qualquer tipo de probabilidade de erros no decorrer da nossa gestão. Encerrando esta primeira parte do programa, em que estamos fazendo uma avaliação do cenário geral, também queremos ouvi-lo acerca das relações institucionais com a atual administração pública. Como tem se desenvolvido este curtíssimo período de transição entre o atual Poder Executivo e o próximo? Bem, Zuri, a lei orgânica estabelece que o período de transição tem que se iniciar 15 dias após a homologação realizada pelo TRE. E isso numa eleição normal, ou seja, no primeiro domingo de outubro. Considerando que a gente está no momento atípico, as eleições ocorreram agora no último dia 15 de novembro, a gente já oficiou ao chefe do executivo, ao prefeito Renato Bravo, requerendo essa antecipação desse processo de transição. Hoje pela manhã o prefeito me ligou, se colocou à disposição para que iniciemos esse processo de forma antecipada, se comprometeu a nos oficiar justamente para que oficialmente a gente consiga iniciar esse processo o mais rápido possível. Disse para ele da importância de que consigamos fazer isso de forma republicana, de forma respeitosa, de forma ética. Repito, as eleições foram encerradas, agora somos todos Nova Friburgo, todos almejamos e queremos uma cidade melhor. Então, assim, esperamos que consigamos ter acesso a todas as informações, principalmente relativas à saúde. Sabemos o quanto que a educação, a mobilidade, a ciência e tecnologia, todas as áreas são extremamente importantes, mas reconhecemos que as mesmas podem esperar um pouquinho. Saúde não. Se alguém se acidenta e precisa de um medicamento, que precisa de determinados insumos para fazer umas cirurgias pressas e não tem, é um problema que pode culminar até na perda de vida. Então, a gente vai se empenhar ao máximo para a gente ter acesso às informações de como que estão os estoques de medicamentos, materiais médicos, insumos dentro do Raul Sertã, dentro do Hospital Maternidade, como também dentro do almoxarifado central, que é onde ficam armazenados todos esses elementos essenciais, e ter também acesso aos processos licitatórios, para a gente entender os seus status, como que eles estão nesse presente momento, para que, a partir de janeiro de 2021, nós não tenhamos nenhuma surpresa desagradável e que tomemos aí todas as medidas para garantir que a população seja dignamente assistida pelo Poder Executivo, especialmente aí para atender às necessidades da saúde pública municipal. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos tratando de temas específicos com o prefeito eleito Johnny Maicon, para que assim ele reafirme, inclusive, os compromissos assumidos durante a sua campanha eleitoral. Vale acompanhar atentamente, porque trata-se de uma entrevista que apresenta as propostas que são pretendidas para Nova Friburgo. E é assim que devemos entender o atual momento. As diferenças político-partidárias deverão ser reservadas para a próxima campanha. O momento agora é de união, é de entendimento deste período, é de compreensão e, sobretudo, de tolerância.
uma vez que me parece que as relações humanas estão cada vez mais tensas e não precisamos deste cenário em Nova Friburgo. É preciso que tenhamos a devida calma, cautela, para acompanhar o que pretende o prefeito eleito Johnny Maicon. Identificar o seu secretariado e tratarmos de outras questões que o faremos no próximo bloco. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer. Friburgo Shopping, primeiro piso. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer. Friburgo Shopping, primeiro piso. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer. Friburgo Shopping, primeiro piso. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer. Friburgo Shopping, primeiro. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, especialmente nesta edição, como estamos tendo o privilégio e a oportunidade de entrevistar o prefeito eleito, Johnny Maicon, que uma vez eleito é prefeito de toda a cidade de Nova Friburgo. E já quero lhe convidar para a próxima edição, que será apresentada no dia 30 de novembro, também conhecido como próxima segunda-feira, entrevistando Maiara Felício, vereadora mais votada para a Câmara Municipal. Fotógrafa, modelo, ativista voluntária e também tendo entre estas prerrogativas
há de ser a mais jovem vereadora eleita para a Câmara Municipal e também a primeira mulher negra para o Poder Legislativo. Será uma entrevista absolutamente imperdível. Dando sequência, prefeito eleito, queremos ouvi-lo acerca de alguns pontos que precisam ser reafirmados. No que se refere à saúde pública, é evidente que podemos fazer um programa aqui de várias horas tratando desta questão, mas, em linhas gerais, como vai atuar a sua gestão no trato desta questão? Bem, Zuri, primeiro que nós já estamos montando uma equipe técnica com a participação de todas as pessoas que atuam na área já de longa data, né? Alguns há décadas. Né? Alguns participarão efetivamente, né? Justamente aí sendo nomeados para tais funções, outros já se colocaram de forma voluntária, inclusive médicos renomados, respeitadíssimos aqui na nossa cidade, que estão à disposição, né, para contribuírem aí para a gente colocar a saúde pública municipal nos eixos. Nós teremos um mandato diferenciado, porque estaremos frequentemente, né, a gente sempre bate nessa tecla, visitando o Hospital Raul Sertão, o Hospital Maternidade, as unidades de saúde de modo geral, mas não é visitando, Zuri, para fazer uma foto, para fazer um vídeo, para fazer uma firula, não. É para passar horas ali dentro, como a gente teve na semana passada no Raul Sertão, que a gente chegou no início da tarde e saiu à noite. Né? Visitamos alguns setores, não deu tempo de visitar todos, né? Justamente para agradecer o carinho dos servidores, dos acompanhantes, né, dos pacientes, mas também nos colocar à disposição, porque nós, a partir do momento que fomos eleitos, somos empregados do povo, estamos aí para servir toda a sociedade, toda a coletividade. Né? Mas também teremos essas visitas frequentes para identificar o que estiver dando certo e o que estiver dando errado. O que estiver dando certo, a gente jamais pode se acomodar a ponto de ficarmos inertes. Pelo contrário, tá bom, vamos evoluir muito mais. O que estiver ruim, a gente vai tomar todas as medidas de forma imediata. Né? Então, essas visitas que ocorrerão frequentemente nos ajudarão em relação ao comando da saúde pública municipal. Esse é um ponto fundamental. Imagine, Zuri, cada um dos telespectadores aí da Cidade Real, nós, como proprietários de uma empresa, e passarmos 4 anos sem visitar a empresa, sem visualizar com os nossos próprios olhos o que está acontecendo no seu cotidiano. Como que a gente vai dar o norte? Como que a gente vai dar a voz de comando? Como que a gente vai liderar sem conhecer a realidade? Então, por isso que há essa necessidade de estarmos presentes. Além disso, a gente já começou aí a esboçar, a desenhar um modelo de informatização da saúde pública municipal. Essa informatização é imprescindível. Com essa informatização a médio e longo prazo, a gente vai conseguir ter todo o controle em tempo real de tudo aquilo que está acontecendo dentro das nossas unidades hospitalares, dentro das unidades de saúde de modo geral. A gente vai ter informações, relatórios, estatísticas para poder tomar as medidas que forem necessárias. Serão informações extremamente necessárias nos processos de aquisições e contratações, né? E certamente a gente vai conseguir gerar economicidade com toda essa informatização. Além de economicidade, com essa total gerência, a gente vai conseguir equacionar e equilibrar muitas coisas, principalmente dentro do Hospital Municipal Raul Sertão. Além disso tudo, nós faremos um levantamento dos nossos bairros, das nossas comunidades. Existem inúmeras que até hoje não têm uma equipe de estratégia de saúde da família. Entendemos a necessidade de cada vez mais investir na atenção básica para que lá na frente a gente gaste menos com os nossos hospitais, né? Justamente porque a gente vai ter uma saúde tratada desde a promoção, conscientização e prevenção, que é fundamental. Então nós temos aí, entre tantos exemplos, destaco aqui Chácara do Paraíso, Jardilândia, Rui Sanglar e tantos outros.
bairros populosos que não têm uma equipe de estratégia de saúde da família. Gradualmente, a gente vai ampliando essas equipes, mais médicos de família, mais pessoas sendo assistidas, principalmente nas suas residências. Sabemos o quanto que é dificultoso para muitas famílias, muitas pessoas que estão adoentadas, acamadas, que não têm condições até mesmo de um transporte para poder se deslocar até uma unidade de saúde. Então, a gente vai avançar nesse sentido, né? E sempre com muita transparência, dando o máximo de publicidade possível à população. A população precisa estar antenada e saber o que está acontecendo no âmbito da saúde pública municipal. Zuri, cada um dos telespectadores da TV Zoom, é inadmissível que o município continue gastando praticamente 40% do seu orçamento com a saúde municipal. A Constituição estabelece que o gasto mínimo é de 15%, a gente está gastando cerca de 3 vezes mais. Sabe o que isso significa? A questão da saúde pública aqui no Nova Friburgo já começa errado na sua previsão orçamentária. Tem uma previsão de X e, na verdade, a sua execução é X mais dezenas de milhões a mais. Esses dezenas de milhões a mais é retirado de inúmeras áreas, do turismo, do esporte, da cultura. Então, olha o quanto que se gasta muito com a saúde, não tem se resolvido os problemas em relação às demandas da saúde aqui na nossa cidade, de modo a atender satisfatoriamente o paciente do SUS, e ainda gera uma série de deficiências para outras áreas. Por isso que numa entrevista recentemente, eu disse que o nosso objetivo, uma das nossas metas, é cada vez gastar menos com a saúde e melhorar a saúde pública para que tenhamos mais recursos para investir em outras áreas. Algumas pessoas nos interpretaram mal, né? Mas quando a gente investe na cultura, quando a gente investe no esporte, quando a gente investe em tantas outras áreas, a gente também investe na saúde a longo prazo. Certamente. Porque quanto mais a gente tiver as nossas crianças, adolescentes, envolvidos com atividades esportivas, os nossos idosos, né, tendo uma atividade saudável, automaticamente as pessoas estarão cada vez mais saudáveis e economizarão aí os recursos da saúde, né? Então, assim, não há condição alguma desse modelo atual de saúde pública aqui na nossa cidade. Nós já identificamos inúmeras irregularidades, né, como vereador, através aí de muitas pessoas que nos informam uma série de ilegalidades e imoralidades praticadas, inclusive aí na folha de pagamento. Já em janeiro de 2021, eu posso antecipar e garantir para a população que nós teremos boas surpresas, né? A gente já vai ter algumas medidas imediatas de proteção ao erário, de transparência pública, de combate à corrupção. A gente, ao longo do nosso mandato, teremos uma capacitação permanente dos nossos servidores. Isso é extremamente necessário. A gente vai ter aí a possibilidade de cada vez mais aprimorar o servidor público municipal para que tenha um atendimento cada vez mais humanizado, que seja cada vez mais sensível, cada vez mais técnico e devidamente preparado para atender essas demandas. A médio prazo, a gente vai desenvolver de ferramentas tecnológicas para um melhor acesso da saúde, possibilitar que o paciente do SUS, todos aqueles que têm aí um atendimento, né, com a prefeitura de modo geral, tenha condições de avaliar esse atendimento, seja na fazenda, seja na saúde, na educação, em todos os lugares. Por quê? A gente quer utilizar desse mecanismo para a gente otimizar a gestão pública municipal, que ela seja cada vez melhor planejada e utilizamos de todas as estratégias para isso. Analisemos uma coisa, Zuri. Imagine que a pessoa vai no hospital e aí o médico lhe atende. E aí ela não gostou do atendimento do médico. E aí ela vai ter a possibilidade, através de uma ferramenta, de apresentar a sua reclamação. Se ao longo do mês o médico atendeu centenas de pacientes, houve uma reclamação, entendo eu que provavelmente a pessoa que não estava muito bem no dia, ou talvez aquela pessoa que normalmente reclama de tudo, de todos, mas ao longo de centenas de atendimentos. Nós tivemos aí 70, 80 reclamações, então a gente precisa apurar. Vamos abrir um processo
vamos apurar o que aconteceu, vamos convidar pelo menos algumas pessoas aí que se sentiram desassistidas ou desapontadas pelo médico para entender o que está acontecendo. Para quê? Para que a gente tome as medidas que têm que ser tomadas. Né? Talvez precise aí de uma orientação, talvez precisa de alguns ajustes, porque a gente tem, por exemplo, e eu vivi isso na faculdade, Osuri, profissionais extremamente competentes, PhD em diversas áreas, mas com dificuldade da didática. Sabia muito para si, mas com uma dificuldade extrema de partilhar do conhecimento. Né? Então, a gente precisa equacionar, equilibrar isso tudo. E vamos utilizar de todas as ferramentas possíveis para essa finalidade. E nessa mesma vertente, uma outra área extremamente sensível e que também revela uma grande expectativa dos seus 18.500 usuários, ou seja, 18.500 alunos da rede municipal de ensino, também anseiam por mudanças. Evidente, conforme você disse, o ano está sendo atípico e continuará atípico até termos a disponibilidade de uma vacina que seja aplicada a toda a população do planeta Terra. Nesse quesito, qual a sua estratégia para o setor de educação pública? Bem, a educação pública municipal, ela vem ao longo das últimas gestões, principalmente nos últimos anos, sendo cada vez mais sucateada. Se a gente analisar bem, a gente só aumenta a quantidade de crianças na fila de espera para vagas em creche. A gente observa o quanto que as nossas unidades estão completamente abandonadas pelo Poder Executivo nesses últimos anos. Né? Inclusive, ontem eu estava conversando com uma diretora de uma unidade importante, unidade educacional, que nesse momento eles estão sem teto, né? Justamente porque lá atrás, e aí eu não vou só dizer acerca dessa gestão, mas lá atrás as gestões anteriores não tinham se atentado para ter aí um planejamento para fazer as intervenções necessárias para que nós não chegássemos a ponto de termos aí algumas unidades hoje sem qualquer tipo de condição, inclusive com o laudo condenatório da Defesa Civil, impossibilitando qualquer tipo de atividade. Então, o que a gente precisa fazer inicialmente? Garantir que as nossas crianças, que os nossos servidores, que os pais fiquem tranquilizados em relação a essas unidades educacionais. Entretanto, eu ilustro aqui três. Nós temos a Maximilian Falck em Muri, nós temos Odete Pena Muniz e nós temos o Hélio Gonçalves Correia. São três unidades que nesse momento não tem condição alguma das crianças estudarem lá. Então, a gente vai precisar de uma realocação temporária até que os reparos, as manutenções ou novas construções sejam feitas. Né? Porque existem algumas discussões em relação ao que é melhor para a comunidade escolar, se vai reformar, se vai fazer todas as obras necessárias para garantir a segurança das crianças e dos alunos, das crianças e dos servidores, desculpe, ou se vai construir uma nova sede. Né? Esse é um dos principais problemas que nós temos hoje. Uma outra questão é que a gente vai identificar as unidades educacionais, e quando nós tivemos aqui da outra vez, nós falamos sobre isso, que tem condições de ampliar as suas instalações, justamente para a gente construir novas salas e instituir novas turmas, principalmente para as creches. Nós temos aí a Vovó Júlia, lá em Olaria, que nós temos do berçário até o maternal 3. Encerrou o maternal 3, as crianças são encaminhadas para uma outra unidade para estudar o pré-1 e o pré-2. E é um espaço próprio. Por que não o município até hoje não construiu novas salas para garantir o pré-1 e o pré-2 naquela unidade educacional? Nós vamos fazer isso. Nós temos ali a unidade educacional professor Ernesto Cessaru, lá no Alto do Floresta, uma comunidade extremamente carente, que precisa desse acesso à educação. A gente também vai fazer todos os investimentos necessários justamente para ampliar essa possibilidade de vagas ofertadas em creche. Né? Isso nós vamos fazer nas diversas unidades do nosso município. Então, a gente vai começar a resolver esse problema.
É óbvio que eu gostaria de chegar aqui nesse momento e dizer o seguinte: olha, gente, fiquem tranquilos que nós vamos zerar a fila das creches para ontem. Não é bem assim, né? A gente vai se dedicar ao máximo para diminuir o quanto que a gente conseguir essa fila. A gente sempre trabalha com muita transparência, com muita verdade, Zuri. Por isso que muitas pessoas disseram na campanha que confiaram na gente, porque a gente não apresentou nada mirabolante, nada fictício. Tudo aquilo que nós apresentamos, nós inclusive demonstrávamos quais seriam as fontes de recursos e como que seria o passo a passo para resolver essas questões. Uma grande problemática que nós temos em relação à educação, que também é da saúde, é em relação a déficit de funcionários, além da desvalorização do funcionalismo público municipal. É inadmissível que o pessoal do apoio ganhe R$ 848,32. A gente, com a nossa equipe técnica, já está fazendo todo o estudo, todo o impacto orçamentário, porque o compromisso que nós assumimos oficialmente a gente vai cumprir. Nenhum servidor público ganhará no seu contra-cheque menos do que o salário mínimo vigente. Para isso, a gente vai enxugar a folha de pagamento, diminuindo aí através de uma reforma administrativa que a gente vai fazer discutindo com a sociedade, convidando vocês como imprensa, convidando o Ministério Público, Câmara de Vereadores, a sociedade de modo geral e principalmente aqueles que entendem melhor do que ninguém do dia a dia dos setores públicos, que são os nossos servidores. Então, eles terão vez e voz, serão ouvidos e participarão de forma efetiva para a gente reconstruir esse novo modelo de gestão que vai se iniciar a partir dessa reforma administrativa. Com essa reforma administrativa, vamos diminuir secretarias, subsecretarias, cargos comissionados. Consequentemente, a gente vai ter recursos para garantir que o servidor público comece a ser valorizado, honrado, dignificado. E aí a gente também vai conseguir, aos poucos, garantir a equiparação salarial, né? A gente não pode admitir que o fonoaudiólogo, o farmacêutico ganhe R$1.000, né? Que o psicólogo, o nutricionista e tantas outras áreas ganhem R$1.300. Estudaram, se formaram numa faculdade, se submeteram a um concurso público, né? Se fizer aí a proporcionalidade do que eles ganhavam lá atrás, do que ganham hoje, é o cúmulo do absurdo. E a gente tem na rede da saúde, da educação, na prefeitura de modo geral, profissionais de tamanha excelência. Por isso, Zuri, indo na contramão de muitos chefes do executivo que muitas das vezes importaram profissionais para assumir secretarias, para assumir subsecretarias, a gente está aproveitando o que a gente tem de bom. A gente não precisa importar, a gente tem aqui um grupo seleto de pessoas capazes, com muita potencialidade, querendo trabalhar com experiência, com expertise. Eu não tenho dúvidas de que a gente tem tudo para dar a volta por cima. E ainda falando de educação, só para as pessoas entenderem, a gente tem a nossa secretária de educação, que eu particularmente tive o privilégio de conhecer recentemente, uma pessoa super competente. Por que eu estou frisando que eu tive o privilégio de conhecer recentemente? Para as pessoas entenderem que quem escolheu não fui eu, não foi o nosso vice, o Serginho, não foi qualquer grupo político, mas foram os próprios diretores, professores, pessoal de apoio, pessoal de limpeza, as pessoas que trabalham arduamente, incansavelmente no dia a dia das 121 unidades educacionais. E essa pessoa, Zuri, ela está há décadas atuando na educação. Ela conhece presencialmente as 121 unidades do nosso município. Ela já sabe quais são as principais necessidades. Ela já tem o desenvolvimento de todo um planejamento pedagógico, pensando, inclusive, essa questão aí do retorno das aulas, que a gente não tem como ter uma previsão concreta, isso precisa ser amplamente discutido e respeitado aí os órgãos sanitários, né, que darão um norte em relação ao retorno das aulas, mas já tendo uma preocupação nesse atendimento, nesse acompanhamento psicológico das nossas crianças e adolescentes. Né, as crianças estão em casa, elas estão entediadas, elas já estão sofrendo demais aí no seu
psicológico, isso tudo já está sendo devidamente elaborado, com muito carinho, com extrema dedicação, uma equipe muito técnica, com independência e autonomia. Deixar isso aqui muito claro, Zuri, que assim, infelizmente, a cultura da política brasileira funciona da seguinte forma. O partido X, vencedor das eleições, fecha com o partido Y, partido A, B e C, e aí cada partido detém uma secretaria municipal, e aí um vereador indica um subsecretário, e cada um puxa para o seu próprio grupo político. Infelizmente, a população fica de lado. A gente está indo na contramão de todo esse contexto histórico, de toda essa cultura que, infelizmente, tem sido extremamente maliciosa em desfavor da municipalidade do nosso país de modo geral. Então, a gente está ouvindo as pessoas relativas às áreas para que tenhamos as melhores escolhas possíveis e, a partir do momento que há essa escolha, o secretário ou a secretária tem total autonomia e independência para montar a sua equipe sem interferência de ninguém. Em nenhum momento a gente vai interferir tecnicamente no trabalho dos secretários, subsecretários, de quem quer que seja. A gente só deixou claro o seguinte, Zuri, qualquer prática ilícita, qualquer sinalização de corrupção, a gente vai tomar as medidas de forma imediata. Nós vamos, já do gabinete, preparar o documento e dar os encaminhamentos para os órgãos de controle, de fiscalização, de investigação. Nós não vamos tolerar qualquer tipo de intenção e práticas que vão na contramão dos preceitos legais e morais. Esse vai ser o nosso posicionamento sempre. Prefeito eleito, ainda temos as seguintes questões que, evidentemente, queremos ouvir. O Nova Friburgo é um município pródigo em concessões. Eu diria que se tornando, inclusive, peculiar nesse sentido, uma vez que coleta, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto onde existe, iluminação pública, limpeza urbana, transporte coletivo, funcionamento e operação dos terminais rodoviários e do próprio teleférico são concessões municipais. De que maneira que a sua administração vai lidar com estas concessões públicas que têm em cada uma peculiaridade técnica e jurídica? Bem, Zuri, a gente vai atuar sob duas óticas, prioritariamente. Primeiro, que a gente vai empoderar a população. De que forma? Cumprindo com o que nós entendemos ser o essencial, que foi amplamente discutido na reformulação da lei orgânica, que está lá no artigo 382, para instituir o Conselho de Controle e Monitoramento das Concessionárias. Então vai ter participação das instituições e da população, ou seja, a gente vai empoderar a população. Isso do ponto de vista da sociedade. Ela vai ter acesso às planilhas de custo, tudo aquilo que o município ter como ações de fiscalização, de aplicação de sanções, enfim, vai ser um conselho independente com essa finalidade. 2, nós vamos criar uma equipe técnica multidisciplinar. Vamos aproveitar os nossos servidores, temos pessoas extremamente capazes no meio ambiente, na Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana e tantas outras pastas municipais, e que essas pessoas, obviamente, que acumularão funções, receberão uma gratificação para tal, e elas vão atuar no sentido de fazer auditorias no contratos, nos aditivos, de fazer visitas surpresas nas sedes das concessionárias, de elaborar relatórios frequentes em relação à avaliação do serviço prestado pelas concessionárias. Todas as vezes que a Águas de Nova Friburgo, por exemplo, fizer uma intervenção nas vias, a concessionária vai ter que comunicar imediatamente a essa equipe técnica multidisciplinar, porque a gente quer visualizar o antes e o depois, A gente sempre com muita transparência, mostrando e revelando à população o que está acontecendo.
O que a gente tem observado, Zuri, para ser muito sincero, nesses últimos tempos, é que essa relação entre prefeitura e concessionários tem estado muito solta. É como se, vamos imaginar que o empresário, mais uma vez, é dono de uma empresa e aí tem os seus funcionários. E aí um determinado funcionário, ele chega atrasado no primeiro dia, não é divertido. No segundo dia, ao invés de ele fazer 1 hora de almoço, ele faz 2 horas e meia, ninguém lhe chama a atenção. Ao invés dele sair às 17 horas, ele sai às 2 horas e não volta mais. Não é notificado, não é divertido, não é descontado no seu salário. O que ocorre? Ele vai cada vez mais estar relaxado. Com a gente vai ser diferente. A gente vai ter uma relação olho no olho, a gente respeita as concessionárias, a gente entende que as concessionárias, as empresas de modo geral, ela tem que ter o seu lucro. A gente não é contrário à empresa ter o seu lucro, de forma alguma, mas o que nós não admitiremos, hipótese alguma, é superlucrar às custas dos munícipes. Isso a gente não vai admitir, hipótese alguma. Se a gente observar bem, nesses últimos anos principalmente, quando o reajuste da tarifa de água e esgoto, quando há o reajuste tarifário, são as próprias concessionárias que apresentam o estudo. O estudo em relação à planilha de custo. Não pode ocorrer assim. A prefeitura que tem que apresentar, provar por A mais B qual é o valor real, qual é o valor justo das tarifas a serem aplicadas. A iniciativa deve ser do poder concedente. Exatamente. Falou tudo, é o poder concedente. É quem dita as regras. Então, com a gente vai ter uma fiscalização ferrenha. Esperamos que tenhamos uma relação amistosa. Se houver necessidade, nós vamos dar todos os encaminhamentos administrativos e, se necessário for, judiciais para garantir que os contratos dos concessionários sejam cumpridos. Porque se observar bem, Zuri, quando em desfavor do contribuinte, do município, aí as empresas imediatamente cumprem com o contrato. Agora, quando em favor do munícipe, a gente não vê o poder concedente que deveria intervir e garantir que o serviço seja prestado com dignidade, com qualidade, com regularidade. Isso está na cláusula 3ª do contrato com a Águas de Nova Friburgo. A gente vive aí esses últimos dias, em plena pandemia, um elemento essencial que é a água, faltando em várias comunidades, justamente porque a concessionária não tem cumprido com o contrato. Eu pergunto, o que o poder concedente tem feito para que a concessionária cumpra com a sua obrigação? E a gente não está aqui para ameaçar as concessionárias, pelo contrário, as concessionárias têm que ser parceiras do município. Mas se descumprir o contrato, nós vamos notificar. Se continuar descumprindo, nós vamos aplicar tudo aquilo que está previsto no contrato, que são inúmeras previsões de sanções, inclusive de multas. Eu quero concordar com a sua avaliação, entendendo, inclusive, que talvez seja extremamente oportuno se criar uma agência municipal reguladora dos serviços concedidos. A exemplo do que acontece em várias áreas, sobretudo do governo federal, que, se por vezes não funcionam adequadamente, é uma outra discussão. Mas essas agências existem na área hídrica, de energia elétrica, de telefonia, de aviação civil, de transportes terrestres, de saúde, e talvez fosse oportuno o município pensar num organismo técnico que pudesse gerenciar todos esses contratos. Conforme eu disse no início, a nossa cidade tem um cenário absolutamente peculiar, que precisa ter especialistas técnicos para tratar de cada contrato. Porque, por vezes, o cidadão não tem conhecimento que quem detém o serviço, ilustre prefeito eleito, é o poder concedente. Exatamente. E, particularmente, eu entendo que a função da administração pública neste quesito é conceder e fiscalizar rigorosamente, severamente, para que haja um equilíbrio entre poder concedente, Exato. concessionária Tem que ser bom para todos. E usuário. Tem que ser buscado esse equilíbrio e me parece que a sua gestão
caminha nesse sentido? Justamente, e só para ilustrar, em relação à agência reguladora, essa comissão técnica multidisciplinar, na verdade, ela funcionaria como uma agência reguladora. Né? É só uma questão de metodologia. O que ocorre? A gente vai fazer essa reforma administrativa e a gente vai discutir qual vai ser o melhor modelo para a gente implementar. Né? Vai ser uma agência reguladora, vai ser uma equipe técnica multidisciplinar. Eu pensei em equipe técnica multidisciplinar justamente para reaproveitar os nossos funcionários, para que a gente não crie um novo setor dentro da prefeitura que vai gerar mais custos, que vai gerar aí... Que vai onerar a administração pública municipal. Né? Mas é absolutamente compreensível a sua observação, pertinente e, de fato, a gente precisa reformular esse modelo. Hoje nós temos aí uma subsecretaria de serviços concedidos que é ligada à Secretaria-Geral de Governo, em que ela só tem um funcionário, que é o subsecretário. Como que um subsecretário, né, vai dar conta... Por mais competente que seja, vai entender das humanamente é impossível. De todos os contratos no que se refere ao enfoque técnico e jurídico. Exatamente. É humanamente impossível. Muito bem. Enquanto o prefeito eleito atende o seu celular... Lembrou aqui. Não para de tocar, incrivelmente ele deve estar sendo atormentado por milhares de mensagens e ligações que não deixam, evidentemente, ele se aquietar mesmo nesta entrevista que está concedendo ao programa Cidade Real. No próximo e derradeiro bloco, trataremos de dois aspectos importantíssimos. Escolha do secretariado municipal e relação institucional com a Câmara Municipal. Antes, porém, conforme você já estava saudoso, retomamos o quadro Opinião, que costumo dizer ser, por vezes, contraditório, que é democrático, incomoda, mas é democrático. A opinião contrária, desde que abalizada, desde que de maneira promovida, com a melhor das finalidades, tem que ser contemplada. O convívio entre as diferenças faz parte de qualquer relação humana. Tem que se haver esta tolerância e entendimento. E desta forma, após algum tempo, face à nossa programação voltada para as eleições municipais, o quadro retorna, que tem a autoria intelectual e editorial do ilustre amigo, nobre professor, possante jornalista e preocupadíssimo vascaíno Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião pós-período eleitoral. Uma eleição completamente diferente, uma campanha que ninguém esperava que fosse dessa forma e uma quantidade de candidatos nunca vista na história de Nova Friburgo. 16 candidatos, mostrando que o município, principalmente neste século XXI, perdeu as lideranças. E o povo escolheu, no último dia 15, um vereador atuante, batalhador e fiscalizador. Um parlamentar que conhece a verdadeira função do vereador. Uma delas, fiscalizar. E ele vem sendo fiscal da atual administração. Vai assumir a prefeitura a partir de 1º de janeiro, conhecendo os seus principais problemas. A última vez que um vereador saiu do chão do plenário para a cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo ocorreu em 1976 com o prefeito Alencar Pires Barroso. A missão do vereador e futuro prefeito Johnny Maico, portanto, é muito grande, é muito séria e ele vai precisar ter o apoio de muita gente, principalmente da Câmara Municipal, naquilo
que for necessário. Conhecedor dos meandros, sabe como trabalhar dentro dessa relação entre os poderes, executivo e legislativo. Chegar ao Palácio Barão de Nova Friburgo não tem sido muito difícil, não foi muito difícil para os seus antecessores, vereador Johnny Maico, mas a saída do poder foi extremamente complicado. Então, que o senhor chegue bem e saia melhor ainda, porque os seus antecessores não saíram com boa recordação da população friburguense. Nós aqui vamos torcer para que o senhor seja o prefeito que vá mudar essa estrutura desses primeiros 20 anos do século XXI. Que o senhor possa, a partir de agora, marcar um novo tempo, um tempo de uma administração positiva para Nova Friburgo. Nossa opinião e nosso desejo de sucesso, porque nada nos une mais do que o amor a Nova Friburgo. Forte abraço e até a próxima. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, conversando, evidentemente, de uma forma bastante cordial, bastante tranquila, bastante descontraída, com o prefeito eleito Johnny Maico. Eu entendo que é possível termos seriedade, é possível termos comprometimento e sermos ao mesmo tempo informais, sermos ao mesmo tempo, eu diria, sensíveis a este momento. É preciso serenidade e sabedoria neste período de transição que eu disse ao prefeito eleito antes do início da gravação, que é o período da sua lua de mel com a população friburguense, com os demais agentes, que acontece entre eleição e posse. E aí, prefeito eleito, a partir de 1º de janeiro,
existem duas questões que precisam estar muitíssimo bem caminhadas e resolvidas. Primeiro, secretariado municipal. Qual o critério adotado para a escolha dos secretários? Qual é a sua estratégia para a montagem do secretariado? Se esse staff já está bem composto, já está bem adiantado na sua composição, enfim, queremos ouvi-lo. Bem, Zuri, a gente está construindo esse secretariado de uma forma até inédita, com a participação da sociedade de modo geral, ouvindo as pessoas que atuam diretamente nas suas respectivas áreas. Então, por exemplo, pessoas que atuam na saúde, elas estão sendo ouvidas, né, para a gente escolher toda essa equipe técnica. Então, a gente está dando preferência para os servidores de carreira, que são tão capazes, que nunca tiveram uma oportunidade. A gente traçou com o perfil pessoas técnicas, honestas, íntegras, experientes e que sejam bem relacionados, né? Porque não adianta a pessoa ser muito técnica e não conseguir aí gerir pessoas. Tem uma Secretaria de Educação que tem mais de 3.000 funcionários. Então, é o tempo todo gerindo conflitos, problemas. Exatamente. Não é só questões administrativas e técnicas. Exato. A gente precisa de todo um conjunto, né? Então, assim, e a gente já tem conversado, olho no olho, com os nossos futuros secretários, já dizendo para eles o quanto que a gente vai estar presente, o quanto que a gente vai estar junto para elogiar, para bater palma, para reconhecer publicamente o trabalho, mas também para cobrar, para pressionar, para fazer o uso da nossa liderança para que as coisas aconteçam, né? A gente não pode admitir que projetos extremamente relevantes para a nossa cidade fiquem paralisados semanas, meses, né, por conta aí da inércia do secretário ou de algum agente dentro daquela parte especificamente, né? Eu sempre destaco que a gente vai dar prioridade máxima à saúde, à educação, à questão do transporte público e tantas outras coisas mais, porém, simultaneamente, as outras secretarias, os outros departamentos da prefeitura têm que estar acontecendo, né? Eu sempre digo o seguinte, Zuri, as pessoas elas enxergam se o governo vai dar certo ou não no primeiro ano. Exato. Se no primeiro ano não houver uma sinalização positiva de que as coisas estão caminhando bem, que existem boas intencionalidades, que os projetos estão aí caminhando de forma regular, se isso não ocorrer no primeiro ano, né, esquece, os próximos anos não vai dar certo, né? Por isso que a gente afirma de forma muito convicta que já até o final do primeiro ano as pessoas enxergarão muitas coisas positivas acontecendo aqui em Nova Friburgo, né? Justamente porque assim, esse mandato de vereador nos credenciou para que tivéssemos uma visão panorâmica de como que funciona a máquina pública. Obviamente, eu sou engenheiro mecânico, formei na UERJ, então nas áreas exatas eu tenho conhecimento mais aprofundado, nas demais áreas eu tenho uma visão panorâmica. Eu sei exatamente o que tem que acontecer em cada uma das secretarias, né? E a gente conhece muito bem os bastidores das pastas municipais. Então, a gente sempre, com muito respeito, com ética, né, com entusiasmo, sendo um principal agente motivacional aí dos nossos secretários, dos nossos subsecretários, dos agentes públicos de modo geral, mas também, né, sobre as nossas costas existe essa responsabilidade de chefe do executivo, de alguém que vai liderar milhares de pessoas aqui na nossa cidade e que quer que a coisa dê certo. Então, por isso que a gente vai ser muito presente, Zuri, muito presente, visitando as secretarias, visitando os equipamentos públicos, para que a gente consiga aí, dar a nossa contribuição. E o maior presente que a gente anseia e deseja para Nova Friburgo, na verdade o legado que a gente vai deixar é uma reorganização estrutural que garanta benefícios para os nossos servidores, que assegure que o serviço público seja com dignidade e com qualidade.
de modo que os futuros secretários municipais das outras gestões, futuros prefeitos, tenham uma dificuldade extrema de perfurar essa estrutura que vai proteger o erário municipal. Perfeito. E que vai garantir que as políticas públicas alcancem todas as pessoas daqui da nossa cidade. Por derradeiro, mas não menos importante, a Câmara Municipal terá representação de 16 partidos diferentes, sendo que houve apenas a eleição de um destes vereadores, conhecido pelo nome de Marcinho do Alto, como sendo representante do partido ao qual a sua candidatura é filiada, Partido Republicanos. Isso, evidentemente, gera um quadro, eu diria, de expectativa acerca das suas relações, e quando digo suas, me refiro ao futuro Poder Executivo, com o Poder Legislativo Municipal. Até porque o ilustre vereador, que ainda está no exercício do seu mandato, sabe que os poderes são independentes, entretanto, harmônicos entre si. Como a sua estratégia de governo vai buscar esta harmonia? Muito boa pergunta, Zurinha. Muitas pessoas têm nos perguntado em relação a isso, até pelo fato da gente sempre ter tido e vamos continuar tendo esse posicionamento muito firme, né? Especialmente em relação a nunca negociar princípios e valores. Pois bem, a nossa relação com o Poder Legislativo vai ser olho no olho, com muita transparência, sempre que for necessário. Nós estaremos presentes na Câmara. O atual chefe do Executivo em nenhum momento esteve no Poder Legislativo prestando esclarecimentos aos 21 vereadores, né? Considero até um desrespeito à Câmara Municipal de Nova Friburgo. A gente vai querer cada vez mais ter discussão de políticas públicas em favor de uma cidade melhor, né? Todo e qualquer tipo de proposição apresentada para o vereador, independentemente da sigla partidária, a gente sempre vai ter um imenso carinho, vamos avaliar a possibilidade, a viabilidade. Então, esperamos que tenhamos uma relação amistosa, pacífica, republicana, conforme o senhor disse agora há pouco. Os poderes são independentes, mas eles precisam caminhar de forma harmoniosa, né? Eu tenho dito para alguns vereadores que eu tenho encontrado aí nesses últimos dias, principalmente aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, que não vale a pena negociar princípios e valores, uma questão ética, sem citar nomes, alguns vereadores que tinham muitos benefícios dentro da prefeitura, não tiveram êxito nesse pleito eleitoral. E alguns outros que não negociaram valores e princípios foram reeleitos. Então, esperamos que a Câmara cumpra com seu papel de legislar em favor da municipalidade, sem permitir interferência de terceiros, sem privilegiar grupo A, B e C, né? E que fiscalize. Fiscalize apontando os erros, as falhas, tem que chegar na tribuna e mostrar, falar, ó, prefeito, isso aqui está errado, secretário, isso aqui não pode ser dessa forma. E a gente, recebendo essas informações, vamos cumprir com tudo aquilo que nos compete. Vamos tomar as medidas necessárias para poder fazer as intervenções devidas para que aqueles erros que foram apontados pelos vereadores não sejam recorrentes, né? Então, eu espero que a gente tenha uma relação republicana com o Poder Legislativo, né? Que não tenhamos aí grandes atritos. Agora, se houver necessidade em algum momento que tenhamos atritos ou que acham aí interesses, né, ou chantagem por parte aí de membros do Poder Legislativo, certamente vai ter o nosso enfrentamento e vai ter a nossa transparência à sociedade friburguense. E, se for necessário, vamos chamar uma coletiva de imprensa e mostrar a realidade dos fatos. Para encerrar, que eu já falei demais, foi uma grata surpresa a Maiara Felício, a primeira mulher negra e jovem. A gente precisava e precisa de pessoas do seu perfil na Câmara. Dessa renovação real. Tenho certeza que vai fazer um grande mandato e vai contribuir de forma significativa para que as políticas públicas de todos e todas sejam cada vez mais asseguradas
e com maior qualidade, atendendo satisfatoriamente todos os segmentos da nossa cidade. Nós precisamos encerrar e eu quero prestar a seguinte informação. As participações que nos foram enviadas, de certa maneira, já foram respondidas pelo prefeito eleito. Entretanto, encaminharei para a sua assessoria todas estas questões para que tenham a devida e necessária resposta de maneira individual e personalizada. Esteja certo que você, que nos prestigiou com a sua atenção, nos encaminhando antecipadamente estas questões, serão atendidos. Agora, é preciso que se tenha também um pouco de calma, de paciência, porque as mensagens a serem respondidas são inúmeras. Também firmamos já compromisso com o prefeito eleito Johnny Maicon de que, na medida que haja a nomeação do seu secretariado municipal, isso a partir de 1º de janeiro, estaremos aqui também convidando os secretários daquelas pastas mais estratégicas para prestar informação. E queremos tê-lo de volta ao programa Cidade Real quando a sua gestão estiver complementando os 100 primeiros dias. Podemos, assim, firmar esse compromisso. Com toda certeza, vai ser um imenso prazer trazer esclarecimentos aqui à sociedade. Já vamos estar mostrando aquilo que vai estar sendo encaminhado, em trâmite, e certamente a população vai cada vez mais abraçar e se aliançar nesse projeto, que não é o projeto do Johnny, não é o projeto do Serginho. Eu aproveito aqui para mandar um abração para o nosso vice, que não vai ser figurativo, ele está em todos os eventos, todos os compromissos, só aqueles que requer aí a presença apenas do prefeito eleito, que ele não está, por isso que ele não está aqui com a gente, mas é alguém super especial, que ama Nova Friburgo e que também vai dar tudo de si, todas as suas energias, todas as suas forças para a gente construir uma cidade melhor. Muito bem, precisamos definitivamente encerrar os nossos trabalhos, entendendo que o programa Cidade Real cumpre a sua missão de levar até você, telespectador, eleitor, cidadão friburguense que paga toda esta conta, informação de utilidade pública. Rogando a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe, proteja e ilumine todos aqueles que foram escolhidos para representar os interesses de Nova Friburgo, que sempre nos unirá. Cuidem-se bem e até a próxima edição.